Glória a Deus. Cumprimento a igreja com o Pai Senhor. Vamos te colocar de pé, fazer oração para unir esse trabalho nosso Deus. Oramos. Senhor Deus, o meu Pai, em nome de Jesus, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que nos deu de estar na tua casa mais uma vez, para te adorar e para te glorificar. Meu Deus, toma a direção do trabalho nesta noite, faça a tua vontade. Pai, assim nós oramos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino número 15. Louvado seja Deus. Vamos louvar, aproveitar por ser a única oportunidade que Deus tem nos concedido. Louvamos. O tão cego andei e perdido eu vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegro em tua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados eu vi, sob minha espada da lei. Apressado eu fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele eu achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Que de tudo então este meu coração, conhecendo excesso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Graças a Deus que Deus tem misericórdia de nós e abriu nossos olhos para contemplar Ele pela fé. Vamos louvar o Senhor também com o 193 neste louvor, tirar dízimo e oferta para a casa de nosso Deus, mas oferta com alegria, porque Deus ama aqueles que dá com alegria. Vamos louvar o Senhor com alegria, pode ser a única oportunidade que nós temos, nós não sabemos. Louvamos. Estou minha alma a Deus suplica, e não recebe, confiando fica em suas promessas,
que são bonitas e invalíveis pra te valer, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Ele virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus detende teu males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Irás em breve, as dores finda, norte alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e ouvirá, porque te abate, ó minha alma, que te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. Porque te abate, ó minha alma, que te comove, perdendo a calma. Não tenha medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Essa é a alegria do cristão, daqueles que obedecem à palavra de Deus. Quando nós estamos louvando o nome do Senhor com a nossa alma, o louvor vai chegando à glória de Deus, e a glória de Deus também vem descendo ao encontro da igreja. É por isso que nós temos esse prazer, esta alegria de cada dia servir o Senhor, porque cada momento o Senhor está se aproximando. Louvado seja o nome do Senhor, e a nossa esperança é essa, que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Pastor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, graças a Deus por estarmos aqui. Graças a Deus por mais essa grande oportunidade de poder estar na casa de Deus. Se você não se sente privilegiado, eu e mais um ou dois nos sentimos privilegiados por estarmos aqui na casa de Deus. Nós vamos, em nome de Jesus, meditar no assunto da escola bíblica dominical. A escola bíblica esse assunto seria no domingo, mas como nós ficamos até de madrugada na vigília e tal, então a gente não fez a escola bíblica. E vamos fazer hoje. A gente foi dormir quase 4 horas da manhã e muitos queriam ir almoço com parentes, negócio, então por isso suspendemos a escola. Mas vamos embora meditar no assunto da nossa escola dominical, o trimestre. Esse trimestre é um trimestre maravilhoso. Vamos falar sobre avivamento, sobre vida com Deus. Avivar, né? Você vê aqui o título da lição da nossa revista.
aviva a tua obra, e é sobre esse assunto que nós vamos meditar durante esse trimestre, durante esses 3 meses, na nossa escola dominical. A lição de hoje, claro, a primeira lição do dia 1º de janeiro de 2022, mas hoje é 3, mas vamos embora para frente, que tem como título Avivamento Espiritual. O textual nos diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A verdade prática nos diz assim: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos, são atitudes que precedem o avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe, para quem não tem a revista e queira acompanhar nas vossas Bíblias, está em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 ao 15, e depois Ageu, capítulo 2, do versículo 5 ao 9. Glória a Deus. Eu irei ler em nome de Jesus. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Ageu, capítulo 2, do versículo 5 ao 9. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar em nome de Jesus, agradecer a Deus pela palavra lida. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, agradecemos o Senhor pela palavra lida e pedimos ao Senhor que tome a primazia da nossa reunião e fala conosco segundo a tua vontade, Deus. Pai, que o Senhor possa clarear nossas mentes, que o Senhor possa nos ajudar a entender a palavra, a guardar e a colocar em prática. Deus, em nome de Jesus, oramos ao Senhor. Amém, Deus, e amém. Irmãos, estão conosco algumas pessoas e quero apresentar a igreja em nome de Jesus. Está conosco nossa amiga Jaqueline. Cadê Jaqueline? Deus abençoe. Está conosco Tayla. Deus abençoe. E está conosco também a irmã Maísa. Deus abençoe. O que nós temos a dizer às pessoas que nos visitam: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que todos sintam-se bem em nome de Jesus. Irmãos, bora aprender um pouco a respeito de avivamento. Bora aprender um pouco a respeito de como viver com Deus, de como andar com Deus, de como sentir Deus, de como ter experiências dia após dia. Bora para a introdução. Neste trimestre, estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual,
é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Cristo a cada criatura. Assim constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Então eu preciso entender, você precisa entender, que eu preciso viver com Deus, que eu preciso ter uma comunhão com Deus. Eu preciso sentir Deus e preciso fazer Deus me sentir. E como é que eu sinto Deus e faço Deus me sentir? É vivendo as Escrituras Sagradas. É vivendo as Escrituras Sagradas. Porque muitos entenderam que o avivamento era só um avivamento ocasional. Que o avivamento era só no dia de uma festa. Pregador, que vinha um cantor e que pregava uma mensagem avivalista e que levava muitos a entrar no reteté e tal. Isso é avivamento? Faz parte do avivamento. Mas o avivamento na minha vida não pode ser um avivamento ocasional. Não pode daí se ficar um ano sem fazer uma festa. Vai ficar um ano sem avivamento? Então o avivamento precisa ser contínuo. O avivamento precisa ser todo dia. E o avivamento de Deus na minha vida vem quando eu cumpro com a palavra de Deus. Se eu estou cumprindo com a palavra de Deus, eu estou dentro do avivamento. Eu estou avivado. Porque aquele que está avivado, ele aviva a sua vida, ele aviva a vida do próximo, ele aviva a vida da sua cidade, da sua rua, do seu país, do mundo. Não foi aquilo que Deus falou para Abraão? Deus chegou para Abraão e disse: eu vou acabar com Sodoma e Gomorra. E Abraão preocupou e disse: Senhor, eu quero te fazer umas perguntas. Pois não, Abraão? Que Abraão tinha um tal de um sobrinho, Ló, que era aqueles crentes que não importava em viver a palavra de Deus. E Abraão perguntou para Deus: Deus, se numa cidade o Senhor tiver 50 justos, o Senhor destrói a cidade? Ele disse: não, por amor aos 50. Se o Senhor tiver 40, não destruirei a cidade por amor aos 40. Se o Senhor tiver 30, se o Senhor tiver 20, se o Senhor tiver 10, ele disse: não, por amor aos 10. Abraão disse: então eu creio que Deus não vai acabar com Sodoma e Gomorra, que meu sobrinho Ló não vai morrer junto, porque eu creio que meu sobrinho Ló já ganhou uns 2 ou 3 para Deus, já influenciou 2 ou 3 a servir a Deus. Mas aí Ló era daquele crente que não influenciava nem a si mesmo, quanto mais os outros. Então a Bíblia diz, Ló ainda deu sorte, não foi? Que Deus ainda teve misericórdia de Ló e disse: sai da cidade e não olha para trás, porque vou acabar com essa cidade. E Deus acabou com Sodoma e Gomorra. Então, quando o crente ele vive a palavra de Deus, ele vive também um avivamento. E esse avivamento edifica ele e edifica outras pessoas. O crente, quando ele vive um avivamento, não é só na igreja que ele sente a presença de Deus. Ele sente na igreja, ele sente no carro, ele sente na roça, ele sente dentro de casa, ele sente lá no trabalho. Porque Deus. Eu sinto Deus. Se eu estou viajando, eu sinto Deus. Agora,
para a gente viver um avivamento, precisamos lembrar de uma coisa, que eu preciso, que você precisa, vivermos a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Você já viu aquele negócio até de muitos crentes dizerem: não, mas Deus é misericórdia, Deus não deixa. Quando alguém fala: se a igreja não tomar cuidado, a igreja vai fechar as portas. Não, mas Deus não deixa. Deus é de ter misericórdia, o Senhor não. Se muitos lugares fecharam, por que a nossa não fecha? Em muitos lugares a igreja fechou. Desde lá do Antigo Testamento. E se eu e você não tomarmos cuidado, a nossa também vai fechar. O pastor é pessimista, parece até que está lançando uma maldição. Eu não estou lançando maldição, estou falando de uma coisa que a Bíblia ensina. Então o avivamento, ele depende de mim. Para mim sentir o avivamento, para mim viver um avivamento, para você viver um avivamento, depende da gente. Não foi assim que o Senhor falou? Mas eu lendo esse texto, eu chorei de alegria por saber que o nosso Deus é tão tremendo, é tão maravilhoso, que mesmo que esse povo, eles não obedeceram à palavra de Deus, e os inimigos chegaram, pegaram aquele povo e levaram cativos. Mas o Senhor ainda disse: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando eu li isso aqui, meditando no conteúdo, rapaz, eu disse: Deus é tremendo. Por mais que a pessoa se afasta de Deus, mas Deus continua dizendo: se tu se humilhar, se tu descer na minha presença, se tu orar a mim, se tu me buscar e tal, eu ouvirei do céu, perdoarei os teus pecados e sararei a tua vida. É isso que eu admiro, Deus. Bendito ao nome do Senhor. Agora, por Ele ser tão misericordioso, não quer dizer que Ele vai avivar quem não se humilha, quem não ora, quem não busca a face dEle. O que é avivamento espiritual? Avivamento espiritual, em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Apocalipse 3, 20. Eis que eu estou à porta e bato, se abrir. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando-o de maneira humilde, para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Avivamento espiritual é isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. É uma intervenção de Deus. É uma intervenção de Deus na vida do ser humano. Mas isso só tem início quando o Espírito Santo de Deus encontra espaço na vida da pessoa. Eu vi muita briga, muita discórdia. Um dizendo: é pela esquerda que chega no céu, é pela direita que chega no céu. Isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado. E aí, um dia o demônio falou para dois que estavam expulsando ele. Um dizia: sai, e o outro dizia: está amarrado. Sai, o outro dizia: está amarrado.
Um dizia, sai em nome de Jesus. O outro dizia, está amarrado em nome de Jesus. Aí Satanás parou e disse, espera aí. É para mim sair ou é para mim ficar amarrado? É para mim sair ou é para mim ficar amarrado? Foi que os dois acordaram e entenderam e viram que não estavam falando a mesma língua. Para expulsar um demônio, estava falando duas línguas. Cada um tinha a sua. Quer dizer, cada um tinha a sua tese. Cada um tinha a sua axiologia. Cada um achava que era de um jeito. Um dizia, sai em nome de Jesus. O outro dizia, está amarrado em nome de Jesus. Então não era melhor dizer quem vai fazer a oração? Fulano de tal. O outro, aquele que ia fazer a oração dizia, Deus, em nome de Jesus, o teu filho, eu repreendo esse demônio. O que o outro tinha que fazer? Confirma, Jesus. Confirma a oração do teu filho. Aí está falando a mesma língua. Mas se um diz sai e o outro diz está amarrado, por isso que o demônio zoou com a cara deles. Então quando eu me converti, eu vi muita coisa e vejo muita coisa. Um pastor diz que isso é pecado, o outro diz que não é. E eu aprendi uma coisa. Eu digo para a pessoa, abre o teu coração. Abre o teu coração para o Espírito Santo. Se você abrir o seu coração para o Espírito Santo, o Espírito Santo vai morar no teu coração, na tua vida. E o Espírito Santo vai te dizer o que tu deve fazer e o que não deve. Pode fazer assim que vai dar certo. Então, quando o Espírito Santo acha espaço na nossa vida, ele entra e aí ele domina a gente e ele ensina a gente o que a gente deve fazer para a gente viver um avivamento. Não concordo quando eu vejo irmãos em altar de igreja só contando, só dando beijo com a boca dos outros, dizendo que ele assistiu, que ele viu na internet, que em tal lugar Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, e a vida inteira só contando testemunhos do que Jesus fez em tal lugar, e nunca abre a boca para dizer, eu estava em tal lugar um dia, e Deus me deu uma palavra, e aconteceu X coisa. Quando o crente ele está vivendo o avivamento original, todos os dias ele tem experiência com Deus. Todos os dias ele tem experiência com Deus. Então o avivamento é uma intervenção de Deus na nossa vida. Mas essa intervenção de Deus só acontece quando a gente abre o coração para o Espírito Santo de Deus. Então, se uma pessoa abre o coração, o Espírito Santo de Deus entra. Se um grupo de uma cidade ou de uma nação abre o coração, o Espírito Santo de Deus entra. Eu estive conversando com uma pessoa e ele me fez uma pergunta. O que está acontecendo na igreja de vocês? Eu disse, como assim? Por que a igreja de vocês está fazendo esse monte de coisas? E por que a igreja de vocês está cheia? Eu disse, porque está acontecendo um avivamento. Porque está acontecendo um avivamento. Porque línguas divididas, quando você vê um marido, o menino errar e o marido falar, meu filho, não faz isso aí não. E a mãe vem de lá para cá e dizendo, faz, o que é que tem um bichinho fazer? Essa família é uma família destruída. Essa família pode escrever que é uma família amaldiçoada. Marido e mulher têm que falar a mesma língua. Se o menino errou,
deixa o pai corrigir. Se o menino errou, deixa a mãe corrigir. Mas um não se mete na correção que o outro está aplicando. Se meter, é para confirmar, é para dar apoio. Do contrário, você está criando um bichinho para virar um bichão para um dia te comer. Escreve isso aí que eu estou falando. Então a igreja, ela cresce quando o altar da igreja está vivendo em comunhão, quando o altar da igreja está falando a mesma língua, e quando a igreja, os membros, estão falando a mesma língua. Quer dizer, a nossa igreja está crescendo, mas é para crescer mais. Ao meu ver, ela não está crescendo como eu gostaria que ela crescesse. A pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Deus disse ao rei Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, ó. Aqui a crise está delineada em termos climáticos. Entretanto, ela também pode ser moral, política, econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Então, às vezes Deus vê um povo, uma igreja, que não está nem aí para descer na presença de Deus. E daqui a pouco Deus permite uma crise. Eu cheguei à igreja, via sofrimento, via crise, via problema. Se Deus não tivesse permitido as misérias assolar minha vida, eu tenho certeza que eu não estaria na igreja. Então, às vezes, quando o Senhor disse a Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, você pode observar que tem crente que ele dá mole para o diabo. Quando está tudo bem na vida dele, você não vê ele fazendo uma campanha de oração, você não vê ele fazendo jejuns, você vê ele sumir da igreja, vem na igreja o dia que dá certo, e esse crente vai brincando, que eu costumo dizer, é melhor a gente depositar oração, humildade, devoção e tal a Deus, com a vida tudo ok, do que ter que depositar tudo isso debaixo de sofrimento. É melhor a gente orar de barriga cheia, porque orar de barriga cheia não dói a cabeça. Mas quando você começa a orar muito, falar muito com a barriga vazia, o estômago roendo, aí dá dor de cabeça. E quando está em crise, ora até com dor de cabeça. Ora com fome. Então é melhor orar com a barriga cheia, é melhor orar sem crise, é melhor reverenciar sem crise, é melhor vir para a igreja sem crise, do que esperar isso acontecer para vir para a igreja. Então, quando o crente ele está se afastando, que ele está achando que a igreja não é tão importante para ele, se prepara, porque um dia a coisa vai apertar. Porque Deus apertou o povo assim. Então isso é a pré-condição para o avivamento. E feliz é eu e você que Deus apertou, que Deus permitiu coisas acontecer na nossa vida, para a gente correr para os pés dele. Feliz é o crente que quando está esfriando na fé, Deus permite tribulações para atribular ele, para ele correr para os pés do Senhor. Feliz é o crente.
que Deus permite crise assolar a sua vida para correr para o avivamento. Antes que seja tarde demais. Então, por isso que eu defendo que ser crente para mim é honra. Ser crente para mim é privilégio. Defendo isso e provo que é privilégio ser crente. Andar com Deus, andar com Jesus, andar com o Espírito Santo, andar com os anjos de Deus, receber um pedaço do céu aqui na terra, falar com o céu, receber informações do céu. Alguém fica todo cheio, achando que porque está recebendo informações do satélite lá na lua e não sei aonde, acha que é o tal. O tal é eu e você, que recebemos informações de um lugar maior, mais lindo e mais poderoso do que a lua, que é o céu. Aí tem crente que não tem, sabe aqueles crentes bestalhados, que não tem noção de nada, que está na igreja apenas por estar? Eu preciso estar na igreja para ter noção do que é estar na igreja. Estar na igreja é você estar na presença de Deus, é você lutar para descer na presença do Senhor. Quer dizer, aí você chega na igreja, passa o tempo todinho, não dá um glória a Deus, não se concentra em Deus, deixa o diabo desviar teu pensamento para o que você fez hoje, para o que você vai fazer amanhã, e você passa o culto sem conseguir concentrar em Deus e vai embora daquele mesmo jeito. Só a misericórdia do Senhor. As condições para o avivamento espiritual. Uma crise. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos: o medo, a revolta, a blasfema contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vemos neste versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. Glória seja dada ao nome de Jesus. Diante da crise, podemos observar esses comportamentos: o medo, a revolta, a blasfema contra Deus e o próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Mas contudo, a palavra de Deus nos ensina o rumo certo. O rumo certo para vencermos a crise. Primeiro, humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais, que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A arrogância, o orgulho é a pior miséria na vida da pessoa. Eu preciso lutar contra mim mesmo, porque nós somos orgulhosos por natureza. Então eu preciso me quebrar todo dia e lembrar que eu tenho que me humilhar diante de Deus. Então, quando eu consigo me humilhar diante de Deus, eu consigo reconhecer que só Deus pode mudar a minha vida. Só Deus pode mudar o meu quadro, material ou espiritual. Então, quando eu consigo me humilhar, eu consigo reconhecer que eu não sou nada e que só Deus. Mas muitos às vezes estão na miséria, não se curva, não se humilha. Então o Senhor disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento.
sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Sem oração não há avivamento. E sem a disposição dos crentes para orar, para buscar a face do Senhor, o avivamento tarda e não chega. Então eu preciso descer na oração, uma oração humilde, de coração, porque aí eu consigo chegar ao avivamento. Eu consigo chegar à comunhão com Deus. Avivamento é comunhão com Deus. Então, quando eu oro, quando eu busco a face de Deus, eu consigo o avivamento. Quer dizer, eu consigo a comunhão com Deus. Eu consigo comungar com o Senhor. E comungar com o Senhor é você sentir Ele. Eu estou falando, já falei várias vezes, e mais uma vez, eu não estou vendo o vento do ventilador, mas eu estou sentindo ele. Estou sentindo o vento, eu não vejo o vento, mas sinto. Eu não vejo Deus. Mas nesta noite, quando eu cheguei ali no portão da igreja, eu já senti a presença de Deus na minha vida. E quando eu fui atender um casal ali na secretaria, disseram para mim, quando nós chegamos ali no portão da igreja, sentimos uma coisa tremenda dentro de nós. Esse é o avivamento. Crente avivado é crente aceso. Crente avivado é crente vivo. Crente avivado não precisa você falar muito, não precisa você detalhar muito, não precisa você. Basta você cantar um hino. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Quando você canta essa estrofe para crente avivado, para crente que está na presença de Deus, só precisa essa estrofe. Porque aí, ó, quão cego andei e perdido vaguei. É verdade. Eu era um cego espiritualmente. Eu vivia perdido. Em Adão eu perdi a comunhão com Deus. Mas o Senhor Jesus deixou o céu, deixou a cadeira ao lado do seu Pai, veio a este mundo, se humanizou e voluntariamente se entregou para ser crucificado por amor à minha vida. Então, quando você fala para crente avivado, basta meia palavra, você já vê ele, você entendeu, se alegrando e agradecendo a Deus. Porque o crente avivado, ele vê tudo, ele percebe tudo, ele sente tudo. Agora, quando o crente está frio, está morno ou já está morto, espiritualmente falando, você pode falar um ano, nada vai mexer com ele. Porque ele não está se humilhando, ele não está orando, ele não está buscando a face do Senhor. Para o crente avivado, orar é um privilégio. Para crente que não é avivado, orar é um castigo. Convenção sincera dos pecados. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, não pode haver avivamento sem confissão de pecados. Sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Eis uma advertência tão séria. Se eu atentei à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Foi o salmista. Se eu atender à iniquidade no meu coração,
o Senhor não me ouvirá. Então, se eu permito a iniquidade dominar meu coração, a minha vida, o Senhor não me ouve. Então é necessário, é preciso a gente se converter com sinceridade, para que o Senhor possa ouvir a gente, para que o Senhor possa atender a gente. Um caminho preparado. As condições aí para o avivamento espiritual. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual. Se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos-nos dos nossos maus caminhos, então o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Tu conhece? Se em Iraquara não tem, na Bahia tem. Aqueles crentes, pessoas que começaram uma vida espiritual, uma vida brilhante, uma vida bonita, uma vida exemplar, uma vida avivada. E até 2, 3 anos de crente, foi um exemplo para a sua família, para a igreja, para a sociedade. Mas depois de um tempo, se vinha na igreja 4 vezes por semana, passou a vir só 3 vezes por semana. 4, 5 meses, passou a vir só 2 vezes por semana. 1 ano depois, passou a vir só 1 vez por semana. 2 anos, nenhuma vez por semana. E alguém pergunta o que está acontecendo. É o meu trabalho. É porque eu estou um pouco desanimado. Porque alguém me tratou mal. Porque não sei o quê. Porque eu ouvi uma palavra do pastor lá na igreja. É porque eu não gostei de tal coisa. Não, não é isso não. Essas pessoas deveriam assumir a sua culpa e dizer: o culpado de tudo isso sou eu. Eu pequei contra meu Deus. Porque a palavra do Senhor diz assim: nada nos separará do amor de Cristo. Nada. O diabo não tem o poder de me tirar da presença de Deus. O pastor não tem o poder de me tirar da presença de Deus. O porteiro não tem o poder de me tirar da presença de Deus. Nada nos separará do amor de Cristo. E crente lavado e remido no sangue de Jesus, quanto mais ele é perseguido, mais crente ele fica. Grave isso aí. Crente, quando ele vive o avivamento genuíno, o avivamento puro, quanto mais ele é perseguido, mais crente ele é. Nenhum de vocês aqui nunca foram perseguidos como eu e minha esposa. Nenhum de vocês. Tanto como membro na igreja, como também como pastor, como obreiros. Se eu contar a minha situação, que eu já passei, contar para o carroceiro, até o burro chora. Mas jamais pensei em deixar Jesus. Jamais. Agora, quanto mais me perseguiam, mais crente eu ficava. Lembra lá quando estava apedrejando o nosso irmão Estevão? Disseram: você nega esse Jesus que nós para de apedrejar. Estevão olhou e disse: eu estou vendo o céu aberto e Jesus sentado à direita de Deus. É uma blasfêmia, pedra. Um casal de missionários que a nossa convenção enviou para Moçambique, lá eles foram enterrados vivos.
E lá quando estava enterrando aquele casal, um casal com uma criança, com um menino, eles enterram um pouquinho hoje, deixam o outro para amanhã, e vai matando uns pouquinhos. Quando a terra chegou no pescoço do menino, o pai e a mãe viu que o menino ia morrer primeiro. Começaram a chorar. E as autoridades diziam: se vocês negarem esse Jesus, a gente tira vocês da cova. O pai e a mãe olhou para o menino e começou a chorar. E o menino, cheio de Deus, disse: papai e mamãe, nós não vamos negar Jesus não, porque eu estou vendo o céu aberto e Jesus sentado à direita de Deus. Daqui a pouco nós vamos estar com Ele. Não vamos negar Jesus não. O crente, quando ele vive um avivamento genuíno, ele passa o que passar. Agora, quando tu vê crente afastando da igreja, crente que parecia ser uma bênção na igreja, isso é pecado. É pecado. O pecado vai tomando conta, a pessoa não quer se humilhar, não quer confessar o pecado, e esse pecado vai distanciando. A pessoa perdeu o avivamento, ele perdeu a presença de Deus, ele perde o foco, ele perde o sentido de vir para a igreja, ele perde a vontade de vir para a igreja. A igreja para ele agora, pode observar, preste atenção, vários crentes, que quando ele está perdendo o avivamento, ele chega aqui na igreja, ele não consegue ficar aqui dentro da igreja. Na casa dele ele passa 3, 4 horas na frente de uma televisão, no celular, na internet. Mas chega aqui na igreja durante o culto, eu já contei, irmão, durante um culto, deixar o culto aqui 3 vezes em 1h30, e ir ao bebedouro, ao banheiro. Isso é porque está perdendo o avivamento. Se está acontecendo com a tua vida, é o diabo te arrancando do culto, te botando para ir beber água, para ir para o banheiro, porque enquanto você está no banheiro, está no bebedouro, aí Deus usa alguém para cantar um louvor aqui, ou dar um testemunho, que era o louvor, o testemunho que iria falar contigo, e o diabo não quer que Deus fale com você, porque se Deus falar contigo, tu vai se fortalecer, tu vai ganhar força para continuar servindo a Deus. E o que o diabo quer é acabar com a tua força espiritual. Você vê muitos crentes chegam aqui na igreja, ele não consegue ficar aqui dentro do templo, ele fica ali no pátio, ele fica ali conversando, ele não consegue ter mais gosto em ficar aqui dentro da casa do Senhor. Isso é o avivamento minguando, é o avivamento indo embora. Cuidado. Mas o Senhor diz: se tu se converter dos seus maus caminhos, se tu confessar os seus pecados e converter dos maus caminhos, então o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Aquilo que a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas quem encobre virá a cair no mal. Então a Bíblia, ela se cumpre na minha vida, a Bíblia, ela se cumpre na tua vida. Então pode faltar dinheiro na nossa vida, pode faltar fama, pode faltar saúde, pode faltar casa boa. Agora o que não pode faltar é humildade para reconhecer as nossas imperfeições. Eu não admiro o pecado de Davi, não admiro quando Davi adulterou, não admiro quando Davi engravidou aquela mulher, não admiro quando Davi mandou matar o marido daquela mulher. Mas o que eu admiro em Davi foi a humildade. Um rei chegar diante do povo e dizer: Deus, não retires de mim o teu espírito, não me lances fora da tua presença, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque Davi sentiu na pele que a alegria da salvação de Deus na vida dele estava minguando, estava acabando. Davi sabia
que Deus a qualquer hora estaria tirando o Espírito de Deus, o Espírito dele da vida de Davi. Davi sabia que a qualquer hora Deus estaria lançando ele da presença dele. Por isso Davi correu logo. Deus, não retiras de mim o teu Espírito, não me lances fora da tua presença, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. E quando Davi se humilhou, orou, reconheceu o seu erro, Davi sentiu que Deus tinha perdoado ele. Aí Davi chega diante do povo e diz: Deus me perdoou. E o povo diz: quando um rei comete isso, Deus não perdoa. Davi disse: olha, eu vou para a guerra. Se eu vencer a guerra, é porque Deus me perdoou. Se Deus não me perdoou, eu vou perder a guerra, os inimigos vão me matar. Então vai, Davi, para nós ver. Davi foi e venceu a guerra. E o povo entenderam, Deus perdoou Davi. Não admiro o pecado, mas admiro a humildade de Davi. Que isso possa estar no meu coração, essa coisa chamada humildade. Reconhecer o erro, assumir o erro, isso torna dar o avivamento. A necessidade de um avivamento espiritual. A situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouvia as divinas advertências. Letra A destruição do templo e morte. Olha que coisa. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído. Além disso, um terço deles morreu de fome e de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada. Olha que negócio. Quem era esse povo, pastor? Esse povo era o povo de Deus. Era o povo de Deus. Então, quando o povo de Deus obedece a Deus, Deus protege o povo, honra o povo. Quando o povo de Deus desobedece a Deus, Deus tem que abrir mão e deixar o diabo entrar. Quando a Bíblia, Pedro disse assim: ao redor daqueles que temem a Deus. O que é temer a Deus? Respeitar a Deus, viver a palavra. Ao redor daqueles que temem a Deus está o anjo do Senhor para o guardar. Mas ao derredor está o diabo, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se eu e você temermos a Deus, Deus vai nos guardar, vai usar o anjo, mandar o anjo nos proteger. Se a gente não obedecer a Deus, esse anjo não tem legalidade para nos livrar. Grave isso aí. O chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta do lugar de reunião para adorar o Senhor. Olha como estava esse povo pós-exílio. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde, a reconstrução do templo que o exército babilônico destruíra. Ageu 1, do versículo 2 a 8, depois versículo 9. Deus levanta homens para realizar a obra. O povo pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Olha que negócio. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruir o templo. Zorobabel, governador, Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. A casa de Deus destruída, e o povo não estava nem aí. O povo perderam o foco. Para eles, a casa de Deus não fazia sentido. Deixa eu te falar uma coisa, para exame próprio, meu e teu. O dia que eu não senti mais amor por esse piso, por essas paredes, por essas portas, por esses bancos,
por esse pátio, por aquela porta. O dia que eu perder a vontade de glorificar a Deus aqui dentro desse lugar, o avivamento na minha vida acabou. E se isso já aconteceu na sua vida, hoje é noite de você reconciliar com Deus, e Deus está pronto para te perdoar e avivar a tua vida. O dia que você perdeu o amor esse povo estava tão de um jeito que para eles tanto fazia ter templo ou não, mas Deus usou esses homens, os fiéis, a minoria, aquele pouquinho, para reconstruir o templo, para adorar a Deus. Mas Deus foi com aqueles que trabalhavam segundo o seu propósito. O desejado das nações e a glória da segunda casa, conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo, e por intermédio do profeta, Deus descreveu como seria esse avivamento espiritual. E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor fez promessas que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E isso se cumpriu para a glória e a honra do nome do Senhor. Então é isso que eu admiro Deus todos os dias, que o homem é falho, que o homem erra, mas quando o homem se arrepende de coração, e se humilha de coração, e ora de coração, e busca a face do Senhor de coração, o Senhor está pronto a passar uma borracha no passado dele, e fazer dele uma nova criatura, e fazer na vida dele tudo novo. Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Olha que coisa. Ciro não era filho de Israel, não era da geração, não era servo de Deus, ele era o rei da Pérsia. 550 a 530 anos antes de Cristo que isso aconteceu. Mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita que se achava cativo em Babilônia. Ei, Deus usa quem é crente, Deus usa quem não é crente, Deus usa quem Ele quer. Promessa de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor o chamou de seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus divinos propósitos. Então Deus fez promessas a Ciro. Louvado seja Deus, e chamando ele de seu ungido. Bendito é o nome do Senhor. Ciro liberta Israel do cativeiro. E logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. No ano primeiro de Ciro, 538 anos antes de Cristo, ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. Foi lá e libertou o povo. A conclusão do templo, com a graça de Deus por meio do rei Ciro, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Em 520 anos antes de Cristo. O templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluído em 516 anos antes de Cristo. Assim houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Então Deus chega lá e chama aquele homem que não era da linhagem, que não era da descendência de Israel, e diz: Ciro, eu estou precisando de você para libertar meu povo. Por que o povo estava no cativeiro? Por que o povo estava escravizado? Porque o povo desobedeceram a Deus. Porque o povo não fizeram a vontade do Senhor. Então os inimigos chegavam e levavam mesmo, e Deus permitia. Deus dizia: se vocês obedecerem a minha palavra, estarei com vocês todos os dias.
Mas se vocês desobedecer, se vocês obedecer, eu serei contigo. Se você não obedecer, eu abro mão. E o inimigo vai ganhar legalidade na vida de vocês. Mas depois Deus, certamente o clamor de 1 ou 2, comoveu o coração de Deus, e Deus chama Ciro. Tu não é da linhagem, mas vai lá e liberta meu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E assim houve um grande avivamento, né, como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Bendito ao nome do Senhor. A necessidade de um avivamento espiritual. A necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim, presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que, décadas atrás, o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igrejas é uma realidade. Se você vê, olha para os Estados Unidos. Quem eram os Estados Unidos? Quando Gunnar Wing e Daniel Berg, os missionários que Deus usou para vir para o Brasil, que através de Gunnar Wing e Daniel Berg nasceu a nossa Assembleia de Deus. Eles estavam aonde? Eles estavam no movimento pentecostal, em um avivamento, lá nos Estados Unidos. Foi lá onde Deus falou com Gunnar Wing e Daniel Berg. Vai para uma cidade chamada Belém, no estado do Pará, no Brasil. Deus falou com eles através desse movimento. Os Estados Unidos era uma sede pentecostal tremenda. Deus levantou aquela nação, aquela terra, e levou aquele povo a ser um grande povo na terra. Tudo à mão do Senhor. Mas quando os Estados Unidos chegou lá no auge da fama, do conhecimento, do poder, os Estados Unidos começou a afastar de Deus. Lembra do dia 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas? Deus tinha falado que aconteceria aquilo, que ele abalaria os Estados Unidos. E vem abalando. Os Estados Unidos já não é mais aquele país que era tão poderoso, tão forte. Porque nos Estados Unidos, muitos lugares, muitas casas, que eram templos, que adoravam a Deus, que reverenciavam o Senhor, hoje é prostíbulo. Hoje funcionam outras coisas. Igrejas fechando, você não vê falar essa coisa de igreja nos Estados Unidos. Morreu. Para você ter uma ideia, o nosso estado da Bahia é um estado pobre. Mas a nossa igreja, a CEADEB, tem convenção em Boston, nos Estados Unidos. Sustenta, no mínimo, 200 pastores. Quer dizer, os Estados Unidos era para estar lá em cima e era para estar mandando missionários. Um dia eu conversando com um irmão, e o irmão botando os Estados Unidos lá em cima e o Brasil lá embaixo. E principalmente o Nordeste. Aí eu comecei a falar para ele, meu filho, deixa eu te falar um negócio. Os Estados Unidos hoje dependem do Brasil. Viu? Os Estados Unidos recebem missionários espiritualmente. Os Estados Unidos está lá embaixo. E graças a Deus, a nossa igreja no Brasil, a Assembleia de Deus Missão, a nossa igreja é o maior movimento pentecostal do mundo. Bendito é o nome do Senhor. E se você entrar para o Nordeste, você vai ver que hoje os maiores pregadores que Deus tem usado são nordestinos. Se você for ver, os maiores cantores evangélicos são do Nordeste. Aquele povinho, a Bahia, Pernambuco, que o povo dizia, aqueles tudo morrendo de fome.
pode estar com fome, mas quando pega um microfone que Deus usa, faz grandes milagres. Se você for ver hoje, a nossa convenção da Bahia ela é maior do que a convenção do Goiás. A nossa convenção é maior do que a convenção do Mato Grosso. A nossa convenção é maior do que a convenção do Tocantins, do Pará. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa convenção é a única convenção no Brasil. É o único estado que só tem uma convenção. Os outros é tudo brigado, racha. E a nossa convenção hoje tem um centro de convenção, o SECBA, louvado seja Deus, no Costa Azul ali em Salvador, que é a coisa mais linda do mundo, bendito ao nome do Senhor. Foi quase 10 anos a gente contribuindo e conseguimos construir, porque Antônio Carlos Magalhães, aquele comedor de defuntos, só era macumbeiro, candomblezista e comia vísceras humanas. Ele assumia isso aí publicamente. Não alugava o centro de convenções para nós fazer reunião, e nós tínhamos que fazer na paralela, no meio do tempo, tomando chuva, sol. Eu fui consagrado a pastor ali na paralela. Eu mais Gilvinha dobramos os joelhos em cima de pedras, de britas. Você entendeu? E tinha que ser assim, porque não tinha outro lugar. Louvado seja Deus. Mas Deus foi arrancando aquele povo do poder, e depois de Jacques Wagner, aí o Estado, louvado seja Deus, passou a reconhecer o trabalho da nossa igreja. Jacques Wagner sempre reconheceu o trabalho da nossa igreja. Rui Costa sempre reconheceu o trabalho da nossa igreja. E não sei esse que tomou posse agora, mas que ele reconhece ou não, nós temos um centro de convenção, onde nós fazíamos trabalhos lá no Balbininho, ao lado da Fonte Nova. A maior humilhação do cão, não tinha um ventilador, aquele calor terrível, e a gente ali sufocado ali. Mas hoje nós temos um centro de convenção onde é ar condicionado. Você entendeu? Cada poltrona bonita, macia, e passa até um chazinho para gente. Louvado seja o nome de Jesus. Uma aguinha gelada, bendito é o nome do Senhor. A esposa vai para a sala de esposa de pastor, o pastor vai para a sala de reunião de pastores, os filhos de pastores vão para a sala, tudo no mesmo prédio, para a glória e a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus. E em outro estado você não vê a convenção, igrejas tem tudo isso, mas na Bahia tem, para a glória. E a Bahia é pobre, pobre é o nariz de quem pensa que baiano é pobre. Nós somos cheios da graça do Senhor Jesus, e a nossa igreja na Bahia, ela sustenta milhões de pessoas, ela sustenta vidas e missionários. Só na África nós sustentamos para mais de 400 missionários na África, a nossa igreja pobre da Bahia, e assim em outras regiões, na Venezuela e em outros países, para a glória e honra de Jesus. Então lave a boca para falar de nordestino, e lave a boca para falar do Brasil, porque a nossa igreja, ela tem feito um grande trabalho. Agora eu e você precisamos tomar conta, tomar cuidado, porque o diabo anda doidinho para botar essa igreja para ficar caladinha, para botar essa igreja para não viver avivamento. O diabo anda doidinho para fechar essa igreja. Então é por isso que pastor tem que pedir direção a Deus. E cada coisinha que for saindo do lugar, pastor tem que meter na chave e apertar. Porque a responsabilidade é do pastor. Se eu estou aqui pregando, vejo 2 irmãos conversando, eu já repreendo logo. Porque se eu não repreender, Deus vai me repreender. Então recebe a taca no lombo quem merece. Se um celular tocar aqui dentro, eu já pergunto logo, foi Jesus que ligou? Aqui não é lugar de estar atendendo ligação, áudio, mensagem. Vendo isso é aquilo, aqui é lugar de reverência e adorar o Deus Criador dos céus e da terra. Mas tem pastor por aí que ele já vive assombrado com medo da igreja. Você entendeu que irmão faz o que quer e ele não tem coragem de falar nada.
Experimente e atenda um telefone aqui dentro, uma ligação para tu ver. Ah, pastor, mas aí pode desviar da igreja. Só desvia de igreja que eu pastoreio quem não presta. Quem presta, diz o pastor, está certinho. Aqui é lugar de adorar o Senhor. Quer atender telefone é depois. Quer conversar com o irmão é depois. Aqui é lugar de reverenciar o Senhor. Porque o Senhor diz, quando tu pisar na minha casa, guarda os teus pés. Tira a sandália dos pés, porque essa casa, essa terra que tu pisa, é santa, louvado seja Deus. Aqui não é lugar de brincadeira, aqui não é lugar de palhaçada, aqui não é lugar de estar conversando, batendo papo com o irmãozinho e não sei o que. Aqui é lugar para reverenciar o Senhor. E se tu não quer reverenciar o Senhor, então vai embora, afasta da igreja, deixa nós reverenciar o Senhor. Mas eu indo embora, a igreja vai acabar. Quando tira uma laranja podre da caixa de laranja, faz é ajudar as outras a não apodrecer. Um podre no meio do chão vai apodrecer. E se Deus te arrancar daqui e vai fazer um favor à igreja, mas e o meu lugar? Deus vai trazer outro que quer adorar Ele e vai botar no teu lugar. Por isso que eu nunca tive medo de perder crente, que eu só perco crente ruim. Vê quem saiu da igreja se presta. E eu provo para tu que não presta. Ah, eu saí porque o pastor falou isso e aquilo. É porque não presta. Porque aqui é lugar de adorar o Senhor. Então isso faz parte de um avivamento. Essa semana um tocador chegou. Querendo tocar, namorando com um descrente. Isso é querendo matar o avivamento da igreja. E isso leva a igreja a fechar. Falei, não, meu filho, você não pode tocar. Como é que você pega num instrumento desse daqui? Namorando com um descrente. A Bíblia diz que a igreja não pode se prender a julgo desigual. Caça uma irmãzinha da igreja e namora. Agora fica buscando essas coisas lá fora e trazendo para dentro da igreja. Aí deixa o pastor aceitar isso. É isso onde vai matando a igreja. Ah, mas é porque aí o jovem vai afastar da igreja. Ele não vai afastar, ele já está afastado. Porque quem é crente, ele pode até cometer esse erro. Mas quando o pastor diz, você não vai poder mais ficar naquele posto ali. Tá certo, meu pastor. Errei mesmo, vou pagar o preço, paga a punição, mas estou aqui. Quem é crente, meu filho, quando ele erra, ele se humilha. Agora, quando endurece o pescoço, é porque nunca foi crente. Eu não estou afim de labutar muito com joio, não. Se é crente, fica. Se não é crente, vai sair. Aí Deus bota outro melhor do que ele no lugar, bota outra melhor do que tu no lugar. A igreja é um lugar de santidade. A igreja é para a gente adorar o Senhor. A igreja, você vê aqui os meninos, eles chegam, fica todo mundo no seu cantinho, no seu lugar. Quer brincar, brinca depois. Quer prosar, prosa depois. Mas durante o culto, eu estou de olho nos jovens dessa igreja. Porque quando eu estou aqui, está de boa. Quando eu estou atendendo, diz que é uma prosa desgraçada ali. Eu estou pedindo Jesus. É para mandar demônio pegar esse jovem. Para mandar demônio pegar, que é para vir aqui para frente, para nós expulsar. Os obreiros chegam e dizem, gente, pelo amor de Deus, vamos adorar a Deus. Basta os obreiros virar as costas, ainda fica mangando da cara dos obreiros. Umas misérias dessa vai ter que cair na mão de Jesus. E Jesus pode permitir uma crise. E essa crise pode ser demônio na tua vida. Quer prosar com um colega, prosa depois. Vai na casa do colega. Vai bater papo depois, termina o culto. Mas na hora do culto, não quer adorar a Deus, pelo menos respeita a palavra do Senhor Jesus. Respeita a palavra de Jesus, porque é meu dever e teu dever. Mas eu estou com ele, estou com a lista lá na secretaria. Que aos pouquinhos eu vou cortando. Que Deus, isso aí fala de avivamento. Aí deixa pastor deixar o trem bagunçar tudo.
Mas rapaz, por que essa igreja de Iraquara é a igreja que mais cresce na micro-região de Irecê? Por que é a igreja que mais cresce na micro-região de Irecê? É porque eu sou o pastor mais bruto da micro-região de Irecê. Eu sou o pastor mais nojento da micro-região de Irecê. E aí eu volto atrás. Então eu sou o melhor pastor. Porque os outros é educadinho, deixa os irmãos fazer o que quer. Os irmãos pintam e bordam dentro da igreja. Tocador nessas igrejas. Tem um bocado de igreja que tocador chega às 7h30, 7h35. Aí está o coitado do pastor. Oh, com cego andei, forçando. E tocador está dom, 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 dom. Afinando instrumento. Igreja minha, o tocador chega na hora certa para afinar o instrumento. Para dar 7h30 e dizer, bora orar, para nós começar o culto. Tem mais tempo de afinar instrumento, não. E a maioria de tocador é mitidinho. Eles gostam de achar que é o tal. E por isso que eu já humilho logo. Eu digo, com um tocador, sem tocador eu faço a igreja crescer. Que eu não dependo de tocador e nem de cantor de igreja para fazer a igreja crescer. Eu dependo apenas de mim, da minha fidelidade a Deus. Ei, se eu sou moita de capim verde, as ovelhas vêm atrás de mim. Se eu vivo com Deus, as pessoas vão se alinhar a mim. Tocador quer tocar? Toque certinho, chegue na hora certinha. Eu quero. O cantor da igreja quer cantar? Eu quero que ele cante. Mas cante com decência e ordem. Agora, se for para vir com desorganização, com bagunça, eu não quero não. E já falo logo, não quero não. Não toca não. E pode deixar que o que tocador ia fazer, pode deixar. Que eu com essa voz desentoada. Oh, com cego andei. Todo desentoado, mas é uma voz ungida. E se tem unção na minha voz, quando eu canto, vai ao coração de A de B. Então é para fazer a obra do Senhor. Bora fazer a obra do Senhor fazendo a mesma língua. Falando a mesma língua. Agora esse desajuste miserável dentro das igrejas é que esfria e que está fechando muita igreja. Eu conheço igreja que tinha 400 crentes, hoje não tem 100. Embora orar, fica de pé. Ei, se você que ainda não é crente, se Deus tocou no teu coração e tu quer aceitar Jesus, eu te convido para vir à frente para nós orar. Tem alguém nesta noite que sentiu Deus tocar no teu coração e quer receber Jesus? Se você sentiu, vem à frente em nome de Jesus. Toque nessa pessoa que está do seu lado, irmão. E diz, bora lá. Vamos lá, eu vou contigo. Não tendo que Deus em Cristo te abençoe. Quantos necessitam de oração? Eu também a minha casa. Ore por nós. Querido Deus, em nome de Jesus oramos ao Senhor para te agradecer por esse tempo que passamos aqui na tua casa. Te agradecemos por esta palavra e que esta palavra fique aqui no meu coração e me ajuda, Espírito Santo, a colocá-la em prática, porque eu preciso viver um avivamento, eu preciso viver em comunhão com Deus, porque eu preciso vencer os obstáculos, vencer os vendavais que todo dia vêm ao meu encontro. Pai, abençoa teus filhos que levantaram as mãos em favor de si ou dos seus, e em nome de Jesus oramos ao Senhor, Pai. Amém, Deus, e amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Deus te abençoe.